Recording is on. Bom dia a todos e todas. Obrigada por mais um dia que vocês, né, estão aqui com a gente nesse horário para nosso último dia, que é, na verdade, o nosso dia de revisão, né, uma pequena revisão dos conteúdos que vocês viram, porque depois da nossa transmissão fica disponível, né, para vocês o teste final. É muito importante lembrar vocês que o teste final, para você conseguir abrir ele, você precisa ter realizado todas as atividades, os momentos de reflexão, tem que ter visto lá os vídeos, né? Feito todas as atividades. Se você ainda não fez tudo, tem alguma coisa que ficou para trás, aproveite e faça para você conseguir entrar no teste final. Mais uma lembrança aqui. O teste final, você tem a opção de fazer ele só uma vez. Então, prestar atenção na hora de fazer, porque você não vai ter a possibilidade de uma nova tentativa. Fez, enviou, encerrou. Depois que encerrar o teste final, vocês devem também realizar a avaliação de reação, né? Que é aquela avaliação do curso, tá? Depois que vocês fizerem o teste final, a nota, né, ela sai automaticamente, né, para vocês, e aí quem foi habilitado vai poder já entrar lá na plataforma e vai estar disponível depois do certificado, tá? Vocês podem imprimir ou podem salvar para imprimir depois. Então, vamos iniciar. Né? Lembrando sempre aqui das nossas boas práticas, né? Do nosso netiqueta, tá? Isso serve também para outras capacitações. A nossa revisão revisão sobre os formulários principal, formulários avulsos e suplementares, né? E o teste inicial. Então, a gente relembrando lá, né, o início lá do nosso formulário principal, né? E lembrando mais uma vez que no início, né, do formulário principal a gente tem aquelas instruções gerais que já dá para o entrevistador as principais dicas, né, de como trabalhar com o cadastro, o formulário do cadastro único, que traz os conceitos de família, responsável familiar, com quem é o morador, né, e também sobre as questões de documentação, como fazer os lançamentos no formulário. Então, a gente tem aqui, né, que a gente deve fazer, transcrever as informações todas em letras maiúsculas, né, não colocar acentuação, não é para colocar acento em nada, tá? Então, essas dicas também já vêm aqui no início do formulário principal, tá? Datas, né, sem barra. Então, tudo colocar nas quadrículas certinho. Por exemplo, a data da entrevista, né? Colocar a data completa, sempre a data, né? Lá do último dia que você realizou a entrevista, se você realizou em mais de um dia, gastou 2, 3 dias para fazer a entrevista, você coloca o último dia. Lembrando que o código familiar também, ele fica em branco, né, quando você preenche, aí só depois que lança no sistema, que aparece depois o código familiar, vem aqui e transcreve esse código. Não deve se esquecer de colocar esse código aqui, certo? Outra coisa importante que muitas vezes as pessoas esquecem, mas é fundamental, é aqui lá no início também da identificação e controle, né, colocar qual que é a modalidade de inclusão. Então, se você está fazendo ali o formulário, utilizando o formulário principal, colocar o que você está fazendo é uma inclusão ou uma atualização. É a primeira vez que está utilizando, né, fazendo a entrevista com aquela família, a forma de coleta de dados, né, ela é domiciliar, ou com visita domiciliar, ou sem visita domiciliar. Os formulários preenchidos. Isso é uma coisa que sempre nos testes finais presenciais
os alunos erravam essa questão. E a gente vai reforçar aqui mais uma vez. Essas quadrículas que a gente tem na frente aqui, no quesito 1.09, né? São os formulários preenchidos. É o principal, avulso 1, avulso 2, suplementar 1. Então, é para marcar qual formulário você utilizou, não quantos formulários. Então, usei o principal, vou marcar o X no principal. Usei o avulso 1, vou marcar um X lá no avulso 1. E os suplementares, eu não vou marcar aqui, né, eu vou marcar que eu utilizei na quadrícula 3 e vou marcar quais eu utilizei. Eu usei o suplementar 1, eu coloco. Se eu usei 1 e o 2, eu vou colocar 1 e o 2, né? Vírgulazinho e o 2. E é isso, tá? A data, né? Importante. Aí vem o endereço da família e tal. Então, essas particularidades a gente não pode esquecer dentro do cadastro, tá? Quanto àquelas questões lá, recebe, não recebe, então, sempre marcar, se a pessoa não recebe, né, tem que marcar também. Aí não tem, não recebe, marcar o X, deixando quadrículas em branco. Quesitos e quadrículas que ficam em branco, não riscar, fazer somente um X, né? Então, aqui, nas características do domicílio, tá? Não esquecer dos saltos. Ali, bloco 1, né? A inclusão e atualização, eu já falei. Espécie de domicílio. Então, sempre marcar também que espécie de domicílio ter em mente bem claro o que é cômodo, né? E para poder marcar aqui também no formulário corretamente. Os quesitos 2.08, né? Que são qual a forma de abastecimento de água utilizada no seu domicílio, né? 2.10, 2.11, 2.12. O que se enquadra primeiro para captar o nível de acesso à família. Então, fazer essa pergunta bem clara para o entrevistado, para que ele saiba te responder certinho, para você colocar aqui, e a gente ter, né, a noção certa de como vive essa família. Bloco 3. Ordem da lista dos componentes da família moradores do domicílio, né? Então, a gente viu lá que a gente tem que ter uma ordem deve ter essa ordem para colocar as pessoas que compõem a família nesse campo. Então, primeiro a gente começando com o RF, depois indo para o cônjuge, o companheiro, companheira, né, os filhos e assim por diante. Então, tem uma ordem aqui para colocar, né? As despesas, a gente não deve colocar centavos, deve-se, por exemplo, se a pessoa gasta, no caso, gás, né, não gasta um botijão de gás por mês, ele gasta por 2 meses, o botijão está R$100, a gente vai dividir essa despesa, colocar uma média aqui, né? Se ele não tem gasto, por exemplo, com gás, carvão e lenha, o que vai colocar? Lá na frente, vai colocar na quadrícula, assinalar o não tem. Não pode esquecer disso. Em relação ao bloco 4, identificação da pessoa, nome, data de nascimento, nome de município, né? Não colocar o nome completo, a gente tem que estar atento aqui no 4.01, conforme aquela ordem que a gente colocou anteriormente aqui, né, na lista de componentes da família. Então, quem vem primeiro aqui nesse bloco? A primeira pessoa que eu vou colocar aqui, a primeira pessoa que eu coloquei lá na lista de componentes, que geralmente, né, deve ser o RF. Então, o RF vai ser a primeira pessoa que a gente vai colocar aqui, né, na identificação da pessoa. Então, a gente vai lá, coloca o número de ordem, geralmente ele é o número 1, então coloca o 01, nunca colocar só 1, mas 01, tá? O nome completo da pessoa, identificação, atentar se essa pessoa tem apelido ou nome social, se ela quer colocar aqui, né, se ela deseja fazer isso ou não, né, e assim por diante.
tá? Aí vem lá, relação de parentesco com a pessoa responsável pela unidade familiar. Então, vai assinalar se essa pessoa é o próprio RF, no caso, a primeira quadrícula aqui, ou se é algum dos outros componentes da família. Então, em relação ao bloco 5, né, entrevista com pessoas sem documento. Né? Quer dizer, a pessoa está sem documentação, ela pode ser entrevistada? Lembrem-se que nós falamos que ela pode ser entrevistada, você pode fazer a entrevista dela. A única coisa é que, se ela está com a falta de documento, e, por exemplo, ela veio com o intuito de se cadastrar para pleitear um benefício, né, tal, ela não vai conseguir acessar esse benefício porque ela ainda não trouxe toda a documentação dela. Mas é importante fazer essa entrevista até para o município saber, ter a noção de quantas pessoas estão sem documentação e se é preciso fazer alguma ação de mobilização para que essas pessoas consigam, né, a sua documentação. Então, é possível ser feito? É. Só que esse cadastro ele vai ficar parado, esperando resolver a situação de documentação, para que ele possa ser completado e a pessoa conseguir atingir seu objetivo. De repente, conseguir um serviço ou um benefício. Então, mas aí, né, colocar lá no sistema as informações e aí gerar, né, unir, gerar o código familiar e assim a pessoa conseguir ser contemplada com o benefício. Mas pode ser feito sim, tá? Mas, e lembrando que, mas antes da entrevista, deve-se falar para as pessoas, incentivar que, se elas têm a documentação, elas devem trazer todas as documentações, né, do RF e das pessoas da família para poder preencher o cadastro, certo? Estado emissor do RF por extenso e não sigla, tá? Então, ficar atento a essas questões quando é para colocar por extenso ou quando é para colocar só sigla, tá? Então, no caso aqui do quesito 6, né, estado de registro. Então, não deve se abreviar. Por isso, já tem, assim, várias quadrículas aqui, que é para colocar por extenso. Então, município de registro, né, código de cartório, número de inscrição de CPF. E aí, lembrando que a gente tem aqueles registros, né, antigos, que tinha uma forma de colocar os números, e os registros novos, né, principalmente de nascimento, que tem uma outra formatação de colocar esses números, né? Tem os números, mas aí colocar aqui, separar tudo e colocar aqui, tá? Dados do documento de identidade, da estado emissor também, e assim por diante. Bloco 6. Não é registrado todos os tipos de deficiência. Esse bloco aqui, a gente já teve algumas discussões em relação a isso, porque aqui a gente tem definido algumas deficiências, né? Bem claro. E que vocês certamente viram o vídeo lá, explicando cada uma das deficiências. No manual do entrevistador nós também temos, né? O que é cada deficiência. Então, o que a gente tem aqui? Cegueira, baixa visão, surdez severa e profunda, surdez leve e moderada, deficiência física, deficiência mental ou intelectual, né, que é aquela cerebral, e síndrome de Down e transtorno doença mental. Essas estão relacionadas a problemas psiquiátricos. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, mas tal problema, né, câncer, ele não tem lugar onde colocar aqui, não tem. Por quê? Porque ele não é considerado, então ele não vai ser colocado aqui. A não ser que, em decorrência desse problema de saúde, tenha surgido alguma dessas deficiências. Então, aí você vai assinalar aí. Então, isso é a mesma coisa para qualquer outra doença, qualquer outro problema. Se não está aqui,
não coloca, não tem como colocar, porque não está contemplado. A não ser que, em decorrência dessa doença, desse problema que a pessoa tem, ele veio a ter algum dessas deficiências aqui, certo? Então, lá a gente tem depois o bloco 7, que é sobre escolaridade, né? Aí procura saber se a pessoa estudou em algum tempo de sua vida ou se ela está estudando. Se ela não está estudando, mas se ela já estudou, né, em alguma época da sua vida, então colocar aqui, no caso, o nome da escola ou creche, se estiver estudando, procura saber se é escola pública, se é escola particular, né? Qual curso que frequenta. Então, esse é outro campo importante e que deve ser pesquisado junto à família para ser colocado aqui no cadastro, certo? Bloco 8. Então, o bloco 8 é referente a trabalho e remuneração, né? Um aspecto também muito importante para o cadastro único, para saber questão de renda, é muito baseado nisso que a gente vai ter inserção em alguns programas, alguns benefícios, né? Então, é importante estar atento às perguntas, à forma como perguntar, como preencher, né, e como tirar essa informação do entrevistado. Então, aqui, né, registrar o valor, só registrar o valor em dinheiro, né? Então, se a pessoa veio lá e falou assim, eu não tenho renda, né? Eu só recebo doação. Mas a gente fala assim, mas quanto mais ou menos você acha, você recebe um sacolão, né? Quanto você acha mais ou menos que é o valor desse sacolão? Não tem isso. Só vai colocar aqui aquilo que a pessoa falou que recebe em dinheiro, tá? Outra situação importante para ser registrada. Se eu tenho um filho que ele estuda em uma escola particular, eu tenho uma mensalidade de R$ 200. E, porém, essa mensalidade, ela não é paga por mim, ela é paga por uma outra pessoa, uma tia, vamos supor, do meu filho, tá? Então, esse valor, ele não é registrado porque a pessoa paga diretamente para a escola, ela não me dá o dinheiro para eu ir lá na escola pagar. Essa tia do meu filho paga diretamente lá na escola. Então, esse valor gasto de R$ 200 com a mensalidade, eu não vou registrar aqui no cadastro, certo? Porque eu não peguei, enquanto RF, nunca peguei esse valor, esses R$ 200 em mão. Ele é pago diretamente de outra pessoa para a escola. Então, esse valor não é colocado aqui, tá? Renda bruta e retirada. Vocês devem lembrar daquela aula que a gente falou, no caso foi o professor Cláudio, né, que falou sobre o tema, né? O que é renda bruta? É tudo aquilo que a pessoa recebe, e o que é retirada? Aquilo que sobra de tudo que ele gastou com o trabalho dele. Então, por exemplo, ele tem uma quitanda, né? Tem um sacolão, e ele paga água, paga luz, gasta com aluguel, ele gasta com a compra das frutas que ele vai vender. Então, é fazer a conta de tudo isso que ele gasta para manter o seu estabelecimento, né? Gasto do total que ele ganhou no mês. Retira-se todos esses gastos com que ele gastou para manter o trabalho dele, o estabelecimento dele, e ver o que sobrou. De R$ 1.000 sobrou R$ 500 ou R$ 300. Isso foi o que sobrou de tudo? Então, esse é o valor da retirada, é o valor que vai se colocar aqui, certo? Aqui fala aqui, item 5 do quesito 8.09, tá?
lá embaixo, quanto recebe normalmente por mês de outras fontes de remuneração, exceto Bolsa Família e outras transferências similares, tá? Aqui também vai entrar, por exemplo, auxílio reclusão, valor de aluguel, arrendamento de imóveis ou máquinas, juros de caderneta de poupança, bolsa atleta, tá? Então é isso. O bloco 10, né? Ele não é perguntado diretamente para a família. Aqui deixa eu ir aqui no bloco 10. Que é aquilo que a gente falou sobre a marcação livre do município para o município, que é a identificação do trabalho infantil. Então, lembrando que esse bloco, ele fica após o bloco 9, que é o responsável familiar, ele assina, né, tudo aquilo, declarando ser verdadeiro tudo aquilo que ele falou, todas as declarações que ele deu aqui para o cadastro único. Então, esse bloco é responsabilidade do município, do entrevistador, tá? De colocar aqui se ele identificou, se ele percebeu a possibilidade de trabalho infantil naquela família. Tá? A mesma situação, trabalho análogo ao de escravo, não precisa comprovar recebimento do seguro-desemprego. E registrar os grupos tradicionais específicos, né, com código de inscrição conforme a Felipeta. Isso também é importante de ser falado. Deixa eu ver aqui no formulário. Aqui. No suplementar 1, não. Bom, não estou com o formulário aqui agora. Mas no quesito 2.07, sempre colocar lá, né, conforme está escrito lá na Felipeta. Aqui é a última folha lá do manual de entrevistador de vocês. Então, vem descrevendo aqui, né, cada família, né, com código 101, família cigana, 201, família extrativista, e assim por diante. Então, lá no suplementar 1, no campo 2.07, né, vocês vão identificar que família é essa. Cadê? Está aqui. Então, tá? Você tem que colocar o código, não esqueçam nunca. Colocar o código da família e que tipo de família é essa. Então, não adianta você só colocar o código. Ah, é família 201. Não, tem que colocar do código 201, família extrativista, tá? Por que isso? Porque através disso nós vamos identificar lá no formulário se o seu município, por exemplo, tem um grupo de famílias ribeirinhas muito grande, né? Ou famílias de agricultor, é uma região que tem muita família de agricultores familiares. E qual a importância de esses grupos? A importância é criar políticas próprias voltadas para essa população. Ter um olhar diferenciado do que pode ser feito, de como pode ser atendido essas famílias, da demanda que elas têm, né, para poder atender, certo? Então, será disponibilizado no ambiente virtual do curso, na aula 20, a partir das 2 horas, após o término da transmissão da aula de revisão. O teste final ficará disponível até as 23 horas e 59 minutos do dia seguinte dessa transmissão de revisão. Então, a disponibilização da avaliação de reação após a realização do teste final para participante responder, né, também que a gente falou, vocês devem responder essa avaliação. É obrigatório para finalizar o curso receber o certificado. Então, se não fizer essas 2 etapas, não conclui o curso, não recebe certificado. O certificado estará disponível se aprovado no curso e depois de ter respondido a avaliação de reação.
Também queria destacar aqui para vocês que, embora vocês tenham até um bom tempo para realizar o teste final, é imprescindível que vocês façam o quanto antes possível. Por quê? Não deixar para a última hora, porque pode acontecer um problema de internet, com o seu computador, com o seu notebook. Pode acontecer alguma intercorrência que impeça você de realizar o teste final se você deixar ele muito lá para frente. Ao passo que, se você começar, né, fizer ele antes, fizer ele mais cedo, se acontecer alguma coisa, você tem um tempo hábil aí para poder resolver e realizar seu teste, certo? Então, aqui, o teste final será disponibilizado após transmissão. A realização do teste final é feita diretamente na plataforma e ficará disponível até amanhã, né, conforme a gente colocou aqui anteriormente, certo? Até as 23 horas e 59 minutos do dia seguinte da transmissão. Então, à tarde, né, e agora a gente está encerrando, não haverá mais transmissão, é só a realização do teste final, tá? Bom, nós chegamos ao final do nosso curso, nós esperamos que vocês tenham aproveitado, enfatizando que é muito importante o trabalho de vocês lá na gestão municipal. Então, deixa eu só voltar aqui. Peraí. Peraí. Então, é muito importante para você, para a gestão, o trabalho de vocês. Por isso, gente, é imprescindível que vocês estudem, não só agora, no momento que vocês estão realizando esse curso, mas tenham sempre em mãos, principalmente o manual do entrevistador, que vocês leiam as legislações que vêm surgindo depois, porque vocês precisam sempre estar atualizados, sempre sai alguma coisa nova. Então, a garantia também dessas famílias em situação de vulnerabilidade que vão até vocês para fazer o cadastro e conseguir acessar algum tipo de benefício, né, de programa, também, em parte, depende muito de vocês, de como vocês preenchem esse cadastro, né, das informações que vocês conseguem tirar dessa família, de um cadastro bem feito, né? Então, pensem que o trabalho de vocês é muito importante na área da assistência social e na vida dessas pessoas. Então, por isso, sempre muito, muito cuidado, muito carinho, né, no tratamento, no cuidado com o trabalho. Agradeço a todos. Muito obrigada. É, as monitoras, né, a Rúbia, a Viviane, querem falar alguma coisa? O Cláudio, se quiser, né, quer também, se quiser falar, pode dar um encerramento também, pode falar. Bom dia, pessoal. Nosso desejo é que essa transmissão desses dias de capacitação tenha sido satisfatória para todos, que vocês tenham assimilado o conhecimento transmitido pela equipe aqui do Estado, e eu quero reforçar o lembrete que foi dado no chat, tá? Que o teste final ele vai estar disponível a partir das 13 horas. Então, a partir desse momento, vocês podem iniciar o teste. Lembrando que somente uma tentativa, tá bem? Então, indicado que vocês tenham os slides em mãos, para que vocês possam ser bem-sucedidos nesse teste final. Desejo um bom trabalho a todos e sucesso na função de vocês. Boa tarde. Tá me vendo? Boa tarde, pessoal.
Boa tarde, pessoal. Ou bom dia, né? Ó, tô pensando na tarde já de hoje. Bom, hoje nós estamos encerrando o curso de formulário online e nós agradecemos muito a participação de vocês, a dedicação de vocês. É extremamente importante para a população dos municípios que vocês atendem o curso que vocês estão fazendo, para que seja informada, incluída em programas sociais. A recepção dessas informações no cadastro único vai ficar com a responsabilidade, quem fez esse curso, de estar executando da melhor forma. Nós aqui vamos torcer para que tudo dê certo, que tenha um sucesso, e no caso ainda do término do curso, vamos estar aqui à disposição, orientando vocês via WhatsApp. Qualquer dúvida, nós podemos ajudá-los. Não esquecer das letras, na hora ali dos GPTs, nos grupos, você coloca o código, aí você tem que colocar a letra, ela é toda maiúscula, tá? Inclusive, a hora que você digita no formulário também, ela tem que ser toda maiúscula, senão vai dar erro, tá bom? Eu lembrei de falar isso hoje. Bom, espero que todos tenham uma ótima prova depois das 13 horas. Eu falei 14 para o horário de Brasília, né? Então é 13 para nós. E tudo de bom. E estamos com vocês. Se precisar, obrigada. Eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para eu tirar uma foto, tá? Assim. Alguém tem dúvida? Gostaria de abrir, até abrir a câmera, mas aproveito ainda para perguntar se vocês têm alguma dúvida. Alguém gostaria de falar? Normalmente quem participa é a Célia, né? Como é o nome do menino? O Alisson? Thalisson. O Thalisson. Pode abrir a câmera? Não estou conseguindo enxergar direito. Aí, pode falar. Tudo bem. Vai. Já pode pedir? Bom, gente, só respondendo algumas perguntas que chegaram aqui da Hilda, né? Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida. Na inclusão, é obrigatório pegar cópias dos documentos ou só os originais? Então, assim, deve ser pedidos os originais, por quê? Para não ter, para você, principalmente, não ter problema depois de você pegou alguma coisa que era falsa, porque já ocorreu situações assim, em questão de cadastro, então, preferencialmente, mesmo que seja os documentos originais, tá? Para poder verificar melhor, né, a veracidade, ou o que está escrito ali. Muitas vezes também você tem um documento antigo, que está meio rasgado. Então, se você ainda tira cópia, fica mais difícil ainda de você visualizar qual é o número que está escrito ali, qual é a letra. Então, buscar sempre que possível os documentos originais, tá? Deixa eu ver. A prova tem que ser feita às 13 horas ou podemos fazer logo depois, tá? Ela vai estar disponível a partir das 13 horas, então se tentar entrar antes, provavelmente não vai conseguir. Então, a partir das 13 horas, lembrando novamente que você tem que ter realizado todas as outras atividades, né, para poder conseguir acessar a prova final, tá? O Cláudio tá online aí, Cláudio, tá junto com a gente. Cláudio.
Não. Quanto aqui, a Fabiana está perguntando, bom dia, na revisão a professora fala que se a entrevista durar mais de um dia, ela disse que tem que registrar o último dia, mas na primeira vez entendi que era no primeiro dia. Tá, e agora qual é o certo? É o primeiro ou último. Agora até você me deixou na dúvida, mas, Fabiana, a gente vai ter certeza disso, e daí a gente vai estar informando vocês no WhatsApp, certo? Daqui a pouco a gente coloca. Outra coisa, até antes de vocês realizarem a prova, né, ou durante esse dia, porque vocês têm um tempo longo aí para poder realizar a prova, se nesse período vocês tiverem alguma dúvida, também vocês podem mandar no WhatsApp que a gente vai estar respondendo, ok? Bom, com exceção dessa dúvida da Fabiana, que a gente vai responder ali depois pelo WhatsApp, me parece que não tem mais dúvidas, né? Então, nós vamos encerrar nossa transmissão aqui hoje. Eu agradeço a presença de todos aqui e desejo a todos vocês uma boa sorte, né? Lá na hora da realização do teste final, ok? Aqui é isso. Então, ainda sobre os documentos, então não é obrigatório pedir cópias. Não, obrigatório não, tá? De preferência, peça para a pessoa trazer. Aí também, gente, vai depender da gestão do município, certo? Porque a gestão do município ela tem liberdade para algumas coisas. Então, por exemplo, muitos municípios, eles só fazem a entrevista, só realizam o cadastramento com as pessoas, assim, depois que elas verificam que a pessoa trouxe ali toda a documentação, né, certinho, de todo mundo. Por quê? Que algumas gestões adotam esse princípio. Porque muitas vezes a pessoa, se ela não traz, ela não termina o cadastro e às vezes ela não retorna depois. E aí fica aquele cadastro parado, tá? Mas pode parecer controverso, né? Lembrando que pode realizar a entrevista, pegar os dados daquela pessoa que está sem documentação, mas o cadastro vai ficar parado lá esperando essa pessoa voltar, certo? Então, assim, mais algumas gestões adotam esse sistema de só fazer, né, iniciar e terminar o cadastro ali com quem já trouxe toda a documentação é original, certo? Por quê? Para não haver dúvidas, para não haver problema de fraude, às vezes depois. Então, ainda sobre os documentos. Então, ainda sobre os documentos, não é obrigatório pedir cópias. Não, não é obrigatório, tá? Trazer, porque você não vai anexar cópia de documento no cadastro. Você só vai precisar deles para transcrever o que está escrito ali. Então, é preferível que peça original, certo? CRF, souber o CPF de cabeça, pode ser efetuado o cadastro da mesma forma? Olha, eu não aconselho, tá? Vou dizer que não. Tá? Vamos que a pessoa saiba um CPF, vai colocar um CPF que não é dele, vai dar um CPF que não é dele. Ou se ele, por um acaso, se confundiu, que se for com a memória igual a minha, trocou um número, né? Então, se você tem ali o documento, você está vendo ali o que está escrito, tá? O negócio é ver, porque você tem que pensar que vocês assinam esse formulário, tá? Vocês também têm responsabilidade muita sobre ele. Então, se você também colheu uma informação incorreta, então, se não tem dúvida, nós vamos
até o momento, nós vamos encerrar, tá? Vamos encerrar as transmissões, vocês podem continuar mandando as dúvidas para a gente. A Maraí está falando aqui, ó. Um minuto. Um minuto. Posso falar, gente? Sim, pode falar, fica à vontade, Maraí. Ok, bom dia a todos. Bom tá? dia. Eu sou a Amália ou Amália, que fica mais fácil, tá? Eu sou do Ministério da Cidadania, do Departamento de Informação e Disseminação, tá? Responsável pelas capacitações presenciais e principalmente, na realidade, do portal EAD, né? Que a gente fez essa conversão. Eu queria só... como é que assim, retificar uma informação que eu não sei se eu entendi direito, tá? Deixar claro que... Retificando uma informação. Isso, que o teste final, ele fica aberto hoje, né? Eu acredito que 13 horas é o horário de vocês, por causa do nosso fuso horário. Aqui, o horário de Brasília seria a partir das 14 horas. E ele encerra hoje, às 23h30, e não amanhã. Então, vocês só vão poder fazer este teste no dia de hoje, tá bom? Então, se organizem para que vocês não percam o prazo para isso, tá? Era isso que eu queria dizer, aproveitando que está todo mundo aqui dentro, não sei se eu que entendi errado ou não, tá? Era isso que eu queria só destacar, porque eu entendi que vocês disseram que é até amanhã, mas não é até amanhã, tá bom? Obrigada, gente. Também tem uma dúvida, eu acho, no chat, não sei se foi você, Viviane, quem que foi acho que Fabiana que fez, o Fernando, do DECAL, do Departamento do Cadastro Único, ele está aqui também na aula, tá? Se vocês quiserem, ele pode responder. Fernando, você está aí? O que vocês acham? Foi essa dúvida da Fabiana aqui? Que ficou para passarem depois no chat? Foi isso, gente? Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo. É porque eu tive um probleminha aqui na internet e depois eu dei uma caidinha, né? Depois voltei. Então eu não peguei essa dúvida aí que ficou para depois. Eu sou o Fernando, tá? Eu trabalho no Ministério da Cidadania também, igual a Amália, só que eu sou do Departamento do Cadastro Único. Estou no departamento desde 2010 e sou um dos coordenadores lá do departamento e cuido também das capacitações, né? Com relação ao Cadastro Único. Parece que ficou uma dúvida aí para ser respondida depois, mas deu uma travadinha aqui no meu computador e eu não peguei. Vocês podem recuperar? Eu acabei de colocá-la ali no chat, Fernando. Essa com relação, Fabiana, né? Com relação ao dia da entrevista. Então, quando a entrevista ela dura mais de um dia, quando ela dura mais de um dia, a gente tem que considerar o primeiro dia da entrevista, tá? Então, se você começou a entrevista hoje e terminou ela amanhã, a data da entrevista vai ser a data de hoje, porque foi quando começou a entrevista, tá? Essa é a orientação do Cadastro Único. Tem mais É isso. Não, acho que é só isso alguma coisa? mesmo. Acho que é só isso mesmo.
Já devolvo a palavra aí aos instrutores, que eu vi que estão fazendo um excelente trabalho. Gente, uma boa sorte para vocês no teste final. Fiquem tranquilos, que é só o preenchimento do cadastro mesmo, tá? No fundo do formulário. E até a próxima, viu? Vocês iam bater uma foto, né? Quem que está comandando agora aqui que eu perdi? Viviane. Ela caiu, será? Não sei. A palavra está com vocês. Não sei se é a Edna, Rúbia, quem que está no comando aqui? Cláudio, eu tenho esses nomes. Pelo menos a imagem aqui para mim está parecendo que eles caíram mesmo, duas pessoas, os dois. Eu posso responder a Fabiana, que apareceu mais uma pergunta aqui no chat, para dar tempo, né, dos instrutores voltarem aí, caso eles tenham caído mesmo. A Fabiana colocou aqui no chat, com relação à composição familiar, se não tiver documentos, eu posso incluir como membro e contar para a renda familiar? Então, se uma pessoa da família não tem documentos, você vai incluir sim ela como membro familiar, tá? Vai ficar o bloco 5 em branco, né? O bloco 5 de documentos vai ficar em branco, mas você tem que incluir essa pessoa. Aí tem duas situações. Se essa pessoa não tem documentos porque nunca foi registrada, aí vai fazer aquele trabalho para emissão, né, de primeira via da documentação. E se ela só não levou o documento, a família vai ficar devendo essa documentação. Então, vai ter 30 dias ali para o RF levar o documento dessa pessoa da família para incluir esse documento. Né? E aí, completando, já que ela perguntou também com relação a contar para a renda familiar, o sistema do cadastro único não vai contar essa pessoa para o cálculo de renda. Não vai gerar um NIS, não vai contar para o cálculo de renda ainda, tá? Mas essa pessoa, então, tem que ser incluída, mesmo sem documento, e depois, ou vai tirar a primeira via, porque essa pessoa nunca foi registrada, ou vai ter a documentação ali entregue pelo RF em até 30 dias, tá?
Bem, gente, eu não sei quem que está aqui do estado na sala, pelo que eu vi, eles devem ter perdido a conexão, né? Não consigo falar com a Viviane, que é o meu contato com a coordenação estadual. Aqui na sala só estão vocês, participantes mesmo, né? A Rúbia, eu estou vendo que a Rúbia está aqui como monitora. Você está me ouvindo, Rúbia? Consta para mim como ela estando aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Que aproveitando, então, que o Fernando está aqui, e eu não estou vendo mais ninguém do estado. Só a Rúbia, mas consta que ela está aqui, mas ela não tem respondido. Ah, não, ela caiu já. Podem falar, para mim também gente. está parecendo que eles estão fora. E eu acho que... Apareceu aqui, Amália, no chat. Mais dúvidas. A Renato, pessoas que usam óculos são consideradas como deficiência? Então, não. De deficiência para o cadastro único está muito ao que a pessoa responde, né? Ou seja, autodeclaratório. E, assim, tem que ser uma coisa permanente e tem que atrapalhar o dia a dia dela, né? Assim, ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer algum lazer por conta da deficiência. Está muito ligado a isso. Então, a gente considera que quando a pessoa tem um óculos, ela vai conseguir enxergar. Quando ela tem, por exemplo, um aparelho auditivo, ela vai conseguir ouvir. Então, não caracteriza como deficiência por isso. Porque no conceito do cadastro, o que importa é se a pessoa vai conseguir fazer as tarefas do dia a dia. E a gente acha, então, que com o óculos ela vai conseguir, tá? A não ser, então, que seja uma resposta fora do comum, né? Ela diga para a gente que tem óculos, mas mesmo assim não consegue enxergar e se considera deficiente, né? A não ser que ela responda dessa maneira, porque pré autodeclaração, tá? E a Vanessa voltou ali ao tema que eu estava dizendo sobre considerar como membro familiar pessoas que não têm documento ou não levou documento, né? Ela colocou. Então, no caso, o cadastro feito no sistema e em um mês o RF não ter apresentado o documento desse membro, o NIS dos demais membros é gerado. Então, o sistema ele vai gerar o NIS para todo mundo que tem documento em até 48 horas, tá? Inclusive, está sendo em 24 horas hoje em dia. O prazo que a gente dá para a Caixa é 48, mas em 24 já está saindo o NIS. Então, vamos dizer assim, a família tem 4 pessoas. 3 pessoas têm documentos e só uma que não. As 3 que têm documentos vai ter o NIS em 24 horas ali já, tá? Então não vai ficar pendente porque tem uma pendente, não. As 3 que têm documentos já vai ter NIS, já vai ser dado por cálculo, tá? Ou seja, vai ficar pendente só aquela pessoa que não levou o documento. Só aquela pessoa que não vai ter NIS e que vai ter 30 dias para o RF levar a documentação dessa pessoa, tá? Mas, pessoal, esses dias é só no caso da pessoa que não levou o documento, tá? Porque aquela que não tem registro, ela não vai conseguir levar documento mesmo em 30 dias. A gente tem a diferença aí. A pessoa que nunca foi registrada, então ela não tem documentos. Essa pessoa não vai ser excluída em 30 dias do sistema. Não vai, tá? Vai ter que ser feito, vai ficar no sistema que ela está sem registro civil e ela vai ficar eternamente lá até a gente conseguir emitir a primeira via dos documentos dela. Segundo caso, é aquela pessoa que foi registrada. O RF só não levou o documento. Se o RF só não levou, então a gente pode dar um prazo de 30 dias. E aí, nesses 30 dias, se o RF não levar o documento, essa pessoa vai ser excluída, ela vai sumir do sistema, tá?
Aí isso não prejudica na questão de avaliação para benefício do cliente, porque essa seria a regra, a melhor regra, pensando no cadastro único, né? O cadastro único ele é mais amplo do que o Bolsa Família. Tem vários programas, além do Bolsa Família, que é único. Então, falando do cadastro único, a gente entendeu que o melhor seria isso, deixar esse documento, essa pendência de documento, mas incluir a pessoa mesmo assim. Por quê? Para a gente não perder essa pessoa, tá? Então, essa pessoa ela não tem documentos, porém, é importante registrar ela no cadastro único, mesmo que ela não vá ser contada no cálculo de renda. Para o cadastro único é importante, tá? Para a gente não perder essa pessoa inclusive, a gente pensar mais pensando em família, vamos dizer que uma família inteira não tem documentos. A gente não pode perder essa família. Percebe? Essa foi vista pelo governo federal. Então, a gente tem que incluir ela no cadastro único, mesmo sem ter documentação, tá? E aí, independentemente aí de Bolsa Família. A importância aqui, no caso, é para o cadastro único dessa pessoa ser vista, tá? Será que é algo local? O pessoal ter caído junto? Bem, gente, eu consegui aqui, a Viviane me respondeu, ela disse que eles entraram e está caindo. Não sei se elas conseguiram entrar novamente, mas se vocês quiserem, a gente pode bater a foto que elas não bateram, né? E passar para elas. O que vocês acham? Pode ser, e se não tiver nenhuma dúvida, a gente... Viviane Azevedo? Isso. Ela está aí? A Viviane, se for a Viviane Azevedo, ela está falando no chat. Ah. Ela está falando no chat. Ok, então. Então, quem puder pode abrir a câmera. Aí a gente bate a foto aqui e manda para elas. Pode ser? Olá. Oi, Amália, estamos todos aqui. Ah, agora eu estou ouvindo vocês. Pode bater a foto. Presente. Então, vamos lá? Quem não abriu porque não pode, vou bater assim, então. Vamos lá. Bate uma. Não sou muito boa nisso, não, viu? Deixa eu fazer os prints aqui. Deixa eu bater mais. Tem que bater mais de uma, porque não aparece todo mundo, né? Só um pouquinho. Ok. Então, acho que é isso. Eu bati 2 fotos. Pena que não dá para ver todo mundo.